Bolsonaro, que já está na ponta da linha com a gente aqui para esse bate-papo, aqui com os ouvintes da 92 do Espaço Aberto. Presidente, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo aqui, muito bom poder bater esse papo aqui com o senhor, aqui com os ouvintes da 92. Bom dia. Bom dia a todos, em especial os amigos de Mato Grosso do Sul, né? E a nossa querida Dourados. Estou à disposição, tenho uma grande afinidade com o Estado, servi por 3 anos no 9º grupo de artilharia lá em Nioaque. Então conheço um pouco da região, muita coisa mudou de lá para cá e espero poder colaborar com os seus ouvintes com respostas que tragam mais que esperança, né? Algo de concreto para o nosso Brasil. Presidente, rapidinho, eu gostaria que o senhor falasse, nesse começo, recentemente o senhor passou aí por uma questão médica, né? Foi internado em Brasília, depois transferido para São Paulo. Queria saber aí para os ouvintes da 92, como é que está a saúde do senhor? Está ok? Está em dia? Como é que está? Estou com 66 anos. Problemas, né, são naturais da idade, começam a aparecer. Tive um caso gravíssimo de aderência, isso é reflexo ainda da facada, porque eu fiz quatro grandes cirurgias, por 2 delas todo o intestino foi colocado para fora. Então a aderência é uma coisa que eu vou ter que conviver com ela, e ela também é reflexo da alimentação. No sábado, né, que antecedeu esse problema todo, estava em Porto Alegre e comia um churrascaço lá, padrão Nioaque, né? Muita carne e mandioca. Então deu um problema, segurou, mas graças a Deus eu fui com o indicativo para operar de emergência, mas ao chegar em São Paulo, houve uma pequena evolução e deixou para o dia seguinte, onde praticamente já começou a se descartar. Então, graças a Deus, estou bem, tranquilo, e eu tenho muito prazer, né, em estar aqui na Presidência da República. A missão não é fácil, mas temos bons assessores, bons ministros, como a ministra Tereza Cristina, que é de Mato Grosso do Sul, que nos ajudam e muito a colocar as políticas nossas em funcionamento. O presidente, falar da LDO, né, polêmica LDO, que veio embutida aí a questão do fundão, né? Queria que o senhor adiantasse para a gente, é fato, o senhor vai vetar realmente essa parte que diz respeito a esse fundão bilionário de 5,7 bilhões de reais? Uma importância enorme realmente, né? 5,7 bilhões para você fazer campanha com dinheiro público é uma coisa bastante complicada. A LDO tem mais ou menos 1 quilo, né? A lei como um todo, e lá no meio tinha isso. Então os parlamentares votaram a LDO, que a gente precisava dela, e no meio estava lá esse fundão. Foi pedido destaque para votar em separado, mas por uma manobra regimental, o presidente em exercício da Câmara atropelou e não deixou que isso fosse votado. E recaiu sobre os parlamentares que votaram favoravelmente a LDO o ônus de ter aprovado o fundão, o que lamentavelmente é um grande equívoco. Então eu tenho exibido de responsabilidade esses parlamentares e jogo a responsabilidade em cima do presidente em exercício no momento da votação da LDO. Agora, da minha parte, sim, eu teria obrigação de sancionar se o montante levasse em conta o gasto na campanha anterior mais a inflação. Daí, para seguir o artigo 85 da Constituição, seria obrigado a sancionar. Você pode ver, qualquer deputado ou senador, ele votando sim ou não interessa com a matéria, ele não responde nada por isso, eles são invioláveis por palavras, opiniões e votos. Eu aqui não. Eu não posso vetar ou sancionar o que veio na minha cabeça, o que eu acho melhor. Não, eu tenho que seguir, primeiro momento, a questão da constitucionalidade da proposta. E depois, se há algum veto por parte da economia. Porque, por exemplo, há poucos dias, né, poucas semanas, aprovaram um projeto da internet para todas as escolas. Bacana. Só que o custo disso é de 3,5 bilhões de reais. E o parlamentar que teve essa brilhante ideia, né, que é muito bom para ganhar voto e simpatia, não apresentou a fonte de custeio para isso. Então, sou obrigado a vetar por uma questão de obediência à lei de responsabilidade fiscal. Então, o ônus de vetar o projeto recai para mim. E o parlamentar lá, ou os parlamentares, faturam. Agora, grande parte da população não entende a questão de veto, a questão da LRF e as questões também do artigo 85 da Constituição. Agora, esse fundão, como ele extrapolou
o montante da eleição anterior, mas mais a correção monetária, eu tenho liberdade para vetar e assim eu vou proceder. E digo sempre, né? O governo da República não tem tantos poderes no Brasil. A palavra final dessa proposta de 5,7 bilhões para o fundão caberá ao parlamento brasileiro, porque o Congresso poderá derrubar esse veto. Presidente, outro assunto bastante interessante, até já falado pelo senhor e que deve ser oficializado na próxima segunda-feira, essas pequenas mudanças ministeriais. E aqui vem mais sofrendo críticas e ataques, até usando de forma pejorativa a palavra centrão, essa indicação do senador Ciro Nogueira, do PP, para um cargo importante dentro do seu ministério. Como é que o senhor vê e quais as razões para essas mudanças e essas críticas que o senhor vem sofrendo por essa aproximação com o chamado centrão? Quando eu coloco aqui um político, né, ou um militar, sempre existe crítica. Eu tenho que arranjar uma maneira de melhor organizar o meu ministério e fazê-lo mais proativo para a gente aprovar nossas propostas. Como eu tenho dito, a palavra centrão é pejorativa. Eu fui do PP por aproximadamente 20 anos. Tá? E o centrão, ou os partidos de centro, têm na ordem de 200 deputados federais. Se eu alijar esses 200, eu fico com 300. Desses 300 que sobram, tem metade que é do PT, PCdoB, PSOL, Rede, Cidadania, que não tem realmente nada em afinidade conosco, que sempre votaram contra a gente. Até votaram contra a LDO. Eles não votaram contra o fundão, porque eles são favoráveis ao fundão. Eles votaram contra a LDO, porque é melhor para eles desgastar o governo. E sobraria, então, tirando os partidos de centro, os de esquerda, sobrariam aproximadamente 150 deputados. Com 150 eu não vou a lugar nenhum. Então, a minha aproximação com os partidos de centro é pela governabilidade. Não sou obrigado a fazer isso aí. Como eu disse lá atrás, se alguém tem alguma bronca contra qualquer parlamentar, não se esqueça que foram vocês que colocaram eles aqui dentro. Eu busco sempre uma maneira de melhor administrar o Brasil sem conflito. Eu sou taxado de uma pessoa violenta, agressiva, não tem nada disso. Obviamente, né, temos alguns problemas com a parte da grande imprensa, até pela maneira como eles me tratam. Não tem, se você pegar, abrir a Folha, o Globo, o Estado de São Paulo, né, ou for no site do antagonista, não vou falar que não tem, né? Coisa rara, tiver uma matéria favorável ao governo. Geralmente é pancada. E muitas vezes são fake news, são mentiras. Então a questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, mas só vou mandar lá a publicação e depois conversar com o Ciro Nogueira. Ele não está em Brasília, retorna segunda-feira, vou conversar com ele, falar quais os limites, né? E fazer essa proposta para ele. Até porque eu não tenho partido político ainda. Estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa realmente, se for disputar a presidência, né, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível. Então o PP passa a ser uma possibilidade de filiação nossa. Faz parte da regra do jogo. No Brasil as eleições não são como americano, onde você pode vir candidato independente do partido. Se eu pudesse fazer isso, seria a melhor opção para mim. Mas a regra do jogo está aí e eu tenho que jogar dentro das 4 linhas, não só da Constituição, bem como das leis aqui no Brasil. Presidente, além dessa pequena mini-reforma que o senhor já citou, né, nós temos aí também a indicação do André Mendonça ao STF, e o senhor já indicou que vai manter, né, o Aras na PGR. Eu gostaria de saber quais foram os critérios utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro para essas indicações. Olha, da minha parte, sempre tem um critério técnico. O André Mendonça preenche em tudo no tocante ao conhecimento da questão jurídica no Brasil. Se você aplicar uma prova para o André Mendonça agora, escrita, eu duvido que a nota dele não seja no mínimo 9,5. Agora, eu queria somar a isso a questão de ser evangélico. Tá? E falei, lá antes até da campanha, uma pré-campanha, que eu indicaria um terrivelmente evangélico para o Supremo. Não estou misturando política, justiça e religião, mas acredito eu, como sou cristão, que o perfil adequado nesse momento seria esse, além de eu cumprir um compromisso de campanha. Agora, no fundo, né, quem bota dentro do Supremo, quem pode botar o André dentro do Supremo não sou eu.
é a sabatina que é feita no Senado. E nós temos trabalhado junto a senadores para aprovar o nome dele. Acredito que tenhamos sucesso na indicação do André. É uma pessoa equilibrada, jovem, né, um pouco mais de 40 anos de idade, terá uma sobrevida muito grande dentro do Supremo, e quem o conhece, o André, se apaixona por ele. Então é uma pessoa, no meu entender, adequada para integrar ali os quadros do Supremo Tribunal Federal. E fiz um pedido para ele, acredite se quiser. Eu quero que toda semana, a primeira sessão lá no Supremo, você comece com uma oração. E, obviamente, ele gostou muito dessa sugestão minha e de imediato acolheu. Agora, o conhecimento jurídico dele é enorme. E é uma pessoa conciliadora, que não vai partir para o radicalismo, e, no meu entender, teremos ali, juntamente com o Cássio Nunes é um muito bom ministro do Supremo. Presidente, o senhor deve estar sabendo, né, Mato Grosso do Sul é o estado que mais vacinou contra a Covid-19 até esse momento, né? Como é que a senhora avalia que está indo a vacinação em nível de país? E será possível que até dezembro a gente feche esse ciclo de imunização? Eu acredito que feche no máximo em novembro. O Brasil saiu na frente nas negociações da vacina com o mundo todo. Alguns me acusam de ter atrasado a vacinação, né? Pelo menos 6 meses. Se você retroagir 6 meses, na data cai aproximadamente dezembro. E em dezembro começou a vacinação no mundo, no Reino Unido, no início do mês. E no mês seguinte começou o Brasil. Lá atrás, não vou dizer polêmicas, né? Eu assumi certas posições para exatamente nos blindarmos no que poderia acontecer. A vacina passou a ser também um grande negócio. A indústria farmacêutica, que nós conhecemos de longo tempo, está aí. E você pode ver, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Em torno de 180 milhões estão no radar da vacinação, que são os maiores de 18 anos. E nós, a exigência que eu fiz lá atrás, foi 2. Primeiro, só compra depois da sua certificação junto à Anvisa. Nós temos que ter responsabilidade, não é qualquer produto chegando de fora que você vai aplicar aqui. Todo e qualquer medicamento de fora só pode ser usado no Brasil após passar pela Anvisa. Qualquer coisa, que seja um pequeno remédio para dor de cabeça ou para tratamento de câncer. E outra coisa que eu determinei também, só paga depois que chegar. Bem, isso foi cumprido pelos meus ministros da Saúde. Isso evitou corrupção no governo. Quando nos acusam de corrupção, eu pergunto, compramos uma dose da Covaxin, pagamos 1 centavo por essa compra? Não. Então ficam em cima de suposições. E Brasília, quem conhece um pouco, aqui é terra de lobista. Vê lobista do mal e do bem o tempo todo. E ficam tentando aí passar perna ou fazer realmente valer a intenção de sua empresa. Você vê, por exemplo, um cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, com todo respeito, né? Dizer que estava negociando 400 milhões de dólares, onde, né, seria negociado uma gratificação, seja lá o que for, de $1 por vacina, isso equivale a 400 milhões de dólares, aproximadamente 2 bilhões de reais. E isso essa proposta morreu, né? Não foi levada para avante, nada que fugisse das minhas determinações fosse levado avante. E desde março, abril de 2019, quando eu assumi, nós criamos em vários ministérios, né, compliance. Você não tem como vencer uma etapa dessa sem passar por filtros rigorosos dentro do próprio ministério. E também, fora do Ministério, nós temos a Controladoria Geral da União, que é o ministro Wagner Rosário, um capitão da Academia Militar das Agulhas Negras, que é o ministro, um garoto nota 10, que estou esperando a hora de ele ser convidado, convocado para falar na CPI. E você vê, temos dificuldade de botar gente nossa para falar na CPI. A CPI foi criada para tentar desgastar o governo, ou a serviço de alguém. Não posso confirmar isso aí, mas você pode ver. Há 2 dias, eu tenho falado que recebemos proposta da Sinopharm para vender a vacina Coronavac
diretamente da China por 5 dólares, enquanto o Butantan nos cobra 10 dólares. Alguma coisa está acontecendo. Então nós oficiamos o nosso querido Butantan para explicar, nos dar aí a planilha de preço dessa vacina, que eles sempre negaram para nós. Mas com essa proposta nova da Sinopharm, o que eu conversei com o Queiroga? Primeira coisa, oficia a CGU, oficia o Ministério da Justiça e oficia também o TCU. Nós apurarmos isso daí, porque eu não quero acusar o Butantan de fazer nada errado. Aguardamos a planilha de preço deles, sempre negada para nós, quem sabe justifique. Nós pagamos 10 dólares aquilo que nos foi oferecido por 5. Então essas questões, duvido que a CPI apure. O próprio Renan Calheiros disse no início da CPI que a mesma não investigaria desvio de recursos. Você pode ver, o senhor Carlos Gabas, que é o executivo do consórcio do Nordeste, sumiu com 49 milhões de reais para comprar respiradores e nenhum estado do Nordeste recebeu um respirador sequer. Ele não quer apurar isso aí. Já foi colocado em votação a convocação do senhor Carlos Gabas, ele não admite. E fica em cima de suposições, sempre acusando o governo. Primeiro acusa a gente de ter um gabinete, um ministério paralelo. Ora as bolas, eu converso com todo mundo. Se aí entre vocês 4 tiver alguém que entenda no assunto, eu converso com vocês. Depois nos acusou de estar aí dando uma atenção muito especial para algo, segundo eles, de não comprovada certificação científica, a quase da hidroxicloroquina. Uma CPI que também depois vai para o lado de apurar contratos inexistentes e buscam todo o tempo desgastar o governo. Você pode ver, uma das últimas ações dele foi fazer um arrazoado de perguntas, vieram aqui, não falaram comigo, ficaram fazendo um carnaval na imprensa aqui embaixo para eu responder rapidamente vários questionamentos da CPI. Eu não vou respondê-los, eu não tenho essa obrigação. E outra, poderiam me pedir uma audiência, eu conversaria com eles. Agora, nós sabemos qual a intenção de Renan Calheiros, Omar Aziz e Randolph Rodrigues. Então a questão das vacinas está indo muito bem no Brasil. Eu espero no máximo em novembro está concluída aqui aos voluntários, deixar bem claro, da minha parte, ninguém será obrigado a tomar a vacina, se imunizar. Agora, a vacina, como a Coronavac, ainda não tem não está cientificamente comprovado. Como é que pode alguém querer obrigar alguém a tomar algo que não está comprovado cientificamente? Por outro lado, o tratamento precoce, como temos aí o deputado do Mato Grosso do Sul, doutor Vando, ele defende o tratamento precoce. Digo mais, é obrigação do médico buscar uma alternativa para alguém que está sofrendo. E não usar o protocolo Mandetta, que é vá para casa, quando sentir falta de ar, procura o médico. Eu perguntei para ele, Mandetta, procurar o médico para quê? Para ser entubado? Essa é a solução? Eu até dei um exemplo, que eu sou mergulhador profissional, formado pelo grupamento de busca e salvamento do Rio de Janeiro. Você está numa missão, 30, 40 metros de profundidade. Se você tiver que chupar o ar do cilindro, e inspirar fazendo força, você não vai retornar à superfície, você vai morrer no meio do caminho. Só um milagre pode te salvar. É a mesma coisa a questão de não buscar uma alternativa para o tratamento precoce. Eu sou um exemplo disso. Eu passei mal, o médico aqui da presidência constatou sintomas de Covid, tomei imediatamente a hidroxicloroquina, fiz o exame, deu positivo, e no dia seguinte estava bem, não senti mais nada. Cumpri a regra do isolamento, foi 19 dias, trabalhei normalmente, mas não senti absolutamente nada. No meu prédio aqui, umas 200 pessoas pegaram a Covid, e todos se trataram de forma precoce, e ninguém sequer foi para o hospital. Agora, para vocês passarem para outra pergunta, que raio de decisão é essa que alguns médicos e alguns entendidos da imprensa dizem que você só pode se tratar depois que o paciente chegar à fase hospitalar? Uma senhora com câncer, um homem com problema de próstata, tem que se tratar imediatamente, eles morrem. Por que para esse caso em si, você tem que ir para casa? Busca uma alternativa. A parte considerável dos remédios no Brasil foi descoberto por acaso, até o para disfunção erétil, foi por acaso, ou pela observação.
estava sendo usado um medicamento para determinada coisa, e percebeu-se que os velhinhos lá começaram a se empolgar quando passava aí alguém do sexo oposto perto dele, e descobriram isso aí. Assim, por exemplo, na Guerra do Pacífico, o homem chegava ferido, não tinha como receber sangue de terceiros, porque não tinha mais voluntários para isso, e o médico resolveu aplicar água de coco na veia dele, e deu certo. Se fosse esperar uma comprovação científica, quantos teriam morrido lá? Bem, é a mesma coisa no Brasil, o tratamento precoce tem dado certo, o doutor Ovando, aí, nosso deputado federal, tem defendido isso daí, e nós temos a obrigação de buscar alternativas para isso. Quero parabenizar o Senado norte-americano, que faz um brilhante trabalho na questão da Covid. Lá eles batem muito na origem do vírus e também falam em tratamento precoce. Muitos senadores norte-americanos, diferente do G7 aqui da CPI, diz que pelo menos 60% dos óbitos nos Estados Unidos poderiam ter sido evitados se aplicasse lá o tratamento precoce. 9 horas e 46 minutos da manhã, por aqui o programa Espaço Aberto. Nós estamos aqui num bate-papo, numa entrevista com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente, falar de voto auditável, né? Essa é uma bandeira que o senhor defende de longa data, muito tempo o senhor defende que o voto possa ser comprovado, que ele possa ser auditado. Mas recentemente o senhor disse uma frase: ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Queria que você definisse o que exatamente o senhor quis dizer com essa frase. Olha, eleições que não sejam limpas não são eleições. Essa bandeira não é defendida por mim. Sempre foi defendida por pelo menos 90% dos parlamentares. Porque de uma hora para outra, alguns parlamentares mudaram de opinião. Depois de receber a visita do ministro, presidente do TSE e também integrante do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Depois disso, líderes partidários começaram a trocar membros da comissão especial que analisava o voto impresso, ou o voto auditável. De modo que, hoje em dia, se botar em votação, ele não passa na comissão. Agora, quem é contra eleições seguramente limpas e transparentes? Só quem tem interesses escusos nas mesmas. O ministro Luiz Barroso devia ser o primeiro a defender mais uma possibilidade de transparência. Eu pergunto para vocês aí de Mato Grosso do Sul, se você tiver a chance de botar mais uma fechadura na sua porta para você dormir em paz, você botaria essa fechadura ou não? Ou deixaria só no chaveamento ali? Você botaria mais uma peça de segurança aí. O que é comum acontecer quando se fala em eleições não confiáveis? Geralmente quem está no governo é que trabalha contra a confiabilidade para ele garantir, numa possível fraude, a sua própria eleição. Eu estou fazendo exatamente o contrário. Eu quero transparência nas eleições. E deixo bem claro, não é volta ao papel por ocasião das eleições. Apenas você digita o nome dos seus candidatos, aparece na tela, e depois do lado uma maquininha imprime num pedaço de papel o nome daquelas pessoas. Se você confirmar o que está na tela do computador e que não está na impressão, você aperta o botão, aquele papel cai na urna, não tem contato manual. Acabaram as eleições, domingo à noite, dá-se o resultado. Aí em Mato Grosso do Sul, por exemplo, se um presidente de partido tiver desconfiança, ele pede a contagem manual desses votos, que é feito rapidamente. Demorava para contar manualmente no passado, quando a pessoa tinha uma caligrafia diferente, né? Não tinha muita cultura para escrever o nome da pessoa, a letra, demorava muito, dava confusão, mas impresso não dá confusão nenhuma. Você pode pegar uma urna de 400 votos em 2 horas, no máximo, conferi-la, sem problema nenhum. Queremos isso, transparência. O que está em jogo? Agora um assunto delicado. A gente começa a ver como é que está Cuba, o pessoal já sabe, né? Como é que está a Venezuela, e aí não faz divisa com vocês, né? Como é que está aí a questão faz a divisa na pontinha lá, faz a questão da Argentina. Para onde está indo a Argentina? Por que a Argentina entrou na fila aí da Venezuela, Cuba? Porque tivemos umas eleições lá e aí o povo resolveu votar na turma da Cristina Kirchner, né, que é amiga aí da Dilma Rousseff, do Lula, que integra o Foro de São Paulo, amigos de Maduro, entre outros, né, como Evo Morales, aqui na América do Sul. E o retrocesso, sim, se fez dessa forma. O que eu quero garantir? Se o povo quiser votar no candidato da esquerda, o povo é que decide.
Mas nós temos que ter no final da linha que realmente ele ganhou por maioria de votos e vai assumir. E a responsabilidade passa a ser, né, de todos nós. E eu digo mais, se segundo o Datafolha, o Lula tem 49% de intenções de voto no primeiro turno, eu acho que eles deveriam aprovar o voto impresso, auditável e seguro, porque a garantia é que o Lula vai ganhar. Agora, quando eles apoiam o outro lado, ou seja, não querem o voto impresso auditável, é sinal que algo de errado está na pesquisa do Datafolha. Então, eu sempre aprendi, eu estou com 66 anos de idade, que a democracia não tem preço. Então, 2 bilhões de reais, que não vai ser isso, um pouco menos do que isso, já está acertado com a economia, estamos prontos para colocar no orçamento e fazer com que as sessões eleitorais de todo o Brasil tenham a sua urna eletrônica acoplado a uma impressora. Nós queremos a transparência e realmente garantir a segurança das nossas eleições. Não podemos esperar acontecer em 22 com esse sistema que está aí. Urnas de primeira geração, tá? Lá do tempo, lá do final dos anos 90, em vigor. Não sofreu nenhuma atualização, nenhuma modernidade essa forma de votação. E nós sabemos que pelo poder, né, o homem, o ser humano, o homem é capaz de tudo. E nós não queremos isso, queremos a garantia, se vocês votarem no João ou na Maria, o voto vai ser contado para ele ou para ela. Presidente, voltando à questão da CPI da Covid no Senado, né? Venceu o primeiro prazo, foi prorrogado novamente, e o pessoal tem batido duro no seu governo, né? Tentando ligá-lo a supostas irregularidades. O senhor teve o resultado dessa CPI? Ela pode ser um resultado político ou um resultado que realmente prove alguma irregularidade? O relator do Renan, do Moracis, já estão feitos. Tá? Ele vai, o caminho natural é o resultado encaminhar para o Ministério Público. Aí o MP decide se encaminha para o Supremo ou não, e daí se desenrola uma série de processos, até o pedido de impeachment. Agora, não tem, né, um só centavo gasto com a vacina que não tenha chegado, ou não tenha sido certificada pela Anvisa, ou que não esteja dentro do preço oferecido pela empresa-mãe. Não existe intermediário para vender vacina. Agora, intermediários existem, como eu disse, os maus lobistas, para qualquer negócio. Então, não é porque uma pessoa reuniu-se num restaurante e falou em propina, e olha só, reunir em restaurante e falar em propina. Não tem cabimento isso. Geralmente isso acontece, né? Quando acontece é pelado dentro da piscina. Então, fica o tempo todo achando, vai comprar. No passado, olha só como se desmascara tudo isso aí, falando aí de forma documental. Emendas do senador Omar Aziz e de Renildo Calheiros, do PCdoB, que é irmão do Renan Calheiros, tendo como relator uma proposta nossa, que tratava de saúde, relatada pelo senhor Randolfo Rodrigues. Eles queriam que estados e municípios também comprassem vacina sem a certificação da Anvisa e sem aqui a pesquisa, fugiu a cabeça aqui, e sem licitação, obrigado, e sem licitação. Imagine a festa que seria. Com toda certeza, alguns governadores, alguns prefeitos iam comprar vacina, quem ia pagar o governo federal, e eles iam comprar vacina a qualquer preço. Pelo que tudo indica, os seus planos não deram certo, foram frustrados, eles tentam nos responsabilizar daquilo que eles queriam fazer. É uma prova clara, está documentado isso daí. Não temos nada tocante a CPI, tenho dito, só Deus me tira daqui, porque não é que não vão achar, não tem um só desvio de conduta da minha parte. Estamos há 2 anos e meio sem nada de corrupção em nosso governo. Se acontecer, seremos os primeiros a buscar uma maneira de apurar e responsabilizar os possíveis culpados. Então, estão com saudade, sim, do que acontecia no passado, onde a corrupção reinava em nosso país. Presidente, voltando ao estado do Mato Grosso do Sul, recentemente o senhor esteve na cidade de Ponta Porã, né? Entregando um radar de fiscalização para auxiliar as forças de segurança aqui do Mato Grosso do Sul a fiscalizar melhor, né, as fronteiras do estado. Existem outros investimentos previstos para Mato Grosso do Sul, além desse? Não, o nosso investimento visa, nas áreas de segurança, né, o Brasil como um todo. Temos outros satélites para ser colocado em Porto Murtinho.
onde a gente faz uma verdadeira blindagem, né, no tocante a tráfico de aeronaves, até em baixa altitude. Isso vai nos ajudar em muito a entrada de armamento e drogas vindo da fronteira. Nós sabemos como funciona a nossa fronteira, 17 mil quilômetros, né, com outros países da América do Sul. Essa é a nossa intenção. Quando eu estive aí, 17, começo de 18, visitei a DOF, o Departamento de Operação de Fronteira, nossa Polícia Federal, sediado aí em Dourados. Eu achei o trabalho excepcional, né? Algo parecido começamos a fazer aqui no Brasil. Veio a pandemia, nos atrasou em muito as nossas propostas que tínhamos, que queríamos levar avante. Então essa é a nossa intenção. Nós não olhamos muito em certas questões qual Estado, e sim se aquela região é mais vulnerável e mais nos interessa para nos blindar, para nos proteger de ilícito. Essa é a nossa questão. Então, Mato Grosso do Sul é um Estado, né, semelhante aos outros, que gozam da mesma preocupação do nosso governo. Muito bem, ainda falando de investimentos aqui para Mato Grosso do Sul, nessa semana, inclusive, o senhor anunciou investimentos de mais de 8 milhões aí na transição da ferrovia Ferronorte, né, que vai ligar no TNS, Mato Grosso e São Paulo. E aí, falando um pouquinho da questão econômica, presidente, a gente vem atravessando ao longo dessa pandemia uma situação muito complicada. Segundo a análise de especialistas, o país tem enfrentado bem nessa questão econômica e tem atravessado, de certa forma, melhor do que se imaginava. O senhor, recentemente, colocou mais 3 meses do auxílio emergencial para a população mais carente. O senhor acredita que a partir do início de 2022 a gente já possa, o país, caminhar com as próprias pernas, sem necessidade do governo estar utilizando desses recursos para a população de baixa renda e a população já comece a retomar os seus empregos? Olha, primeiramente, vamos falar de 2020. Nós acabamos muito bem em 2019. 2020, em março, começou aqui a pandemia a bater forte no Brasil e no mundo. A política de lockdown, que está comprovado que não tem qualquer eficácia cientificamente falando, foi um fracasso. A política do fechar tudo, fechar comércio, de forma indiscriminada, outro fracasso também. Muitas pessoas perderiam seus empregos se o governo federal não agisse. Nós agimos basicamente para manutenção de emprego do programa do PRONAMP, né, de proteção de pequenas e médias empresas. O governo gastou dezenas de bilhões de reais nisso daí. Foi diminuída a carga horária de algumas pessoas, sim, alguns setores, e o salário também. Nós pagamos parte desse salário. Então, isso nós fizemos com que não tivéssemos perdas, né, significativas no mercado formal. Pode ver, nós acabamos 2020, dezembro de 2020, com mais empregos formais do que final de 2019. Então, nós vencemos muito bem no tocante à formalidade na questão do emprego. Você vai para a informalidade. É aquele cara que vive de bico, que vende churrasquinho de gato na praia, que vende o biscoito na praia, o churrasquinho de gato na praça, que vende aí o biscoito aí no estádio de futebol. São 38 milhões de pessoas no Brasil. Esses foram jogados na lona. Esses perderam mais da metade do seu poder aquisitivo. Alguns passaram a ganhar zero. Para a gente evitar o caos, porque poderíamos ter o caos no Brasil, invasão a supermercado, entre outros ilícitos, né? Nós lançamos o auxílio emergencial. E no primeiro momento tinha que ser um valor mais alto possível. E foi negociando com o parlamento e chegou-se a R$600. Por mês representava um endividamento próximo a 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Fizemos, então, por 5 meses, né, esse valor. Depois passou para 300. Não é porque nós somos maus, é porque não tínhamos como continuar nos endividando mais. Seria uma irresponsabilidade. Você poderia quebrar o Brasil. No momento está em 250 e foi prorrogado por mais 3 meses. Muita gente reclama, especial da esquerda. Agora eu pergunto para a esquerda. Qual a média ainda em vigor do Bolsa Família? R$192. 250, a média do auxílio emergencial está bem acima. Então nós somos mais benevolentes do que eles. Trabalhamos agora para um Bolsa Família no mínimo 50% maior a partir de novembro. Devemos conseguir isso. Porque junto com a pandemia veio também a questão da inflação. Deixo bem claro, o meu governo tinha poderes, mas não fechou um bolicho sequer.
Esse linguajar usado por vocês em Mato Grosso do Sul, né? Pelo tempo que eu estava aí, aquela birosca ali que existia em alguns locais da região. Nós não fechamos nada. Eu não decretei toque de recolher, não apliquei lockdown, não fechei nada, eu não destruí empregos. Agora, estamos trabalhando, o Brasil está voltando à normalidade. Quer ver um dado bastante bacana? Quando você fala em CPI, eu resolvi em poucos minutos, com o presidente da CBF, que teríamos a Copa América no Brasil. Conversei com o ministro da Saúde e resolvi em poucos minutos. O que Renan Calheiros falou no mesmo dia? Teremos a Copa da Morte. Bem, acabamos a semana passada a Copa América, infelizmente o Brasil não foi campeão, mas o número de óbitos caiu praticamente quase a metade do que existia no início da Copa América. Então, você vê, é uma coisa muito política, é tentativa de desgaste, é levar o terror perante a opinião pública. Como que se 10 times de futebol disputando a Copa América no Brasil viesse trazer vírus a mais variadas cepas possíveis. Mas espera aí, por que 10 seleções podem transmitir o vírus e dezenas de times de futebol que disputam a Libertadores? Não. Então é tudo quase politizado nessa questão. Então mantivemos a economia viva com o auxílio emergencial, com o Pronamp, que foi de iniciativa de um senador de Santa Catarina, Jorginho Melo, e o Brasil está voltando à normalidade. Nos primeiros meses desse ano, a média mensal de novos empregos criados pela iniciativa privada e não pelo governo ultrapassou a 200 mil novos postos. Então o Brasil está indo bem. Há projeções de agências internacionais e aqui dentro do Brasil que a economia deve crescer acima de 5% esse ano. Se chegar a 4%, né, que eu jogo para baixo, já está sendo excepcional. Parabéns à equipe econômica e parabéns pelo trabalhador e empreendedor brasileiro que continua acreditando em seu país. Muito bem, programa Espaço Aberto. Seguimos aqui com uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no meio desta sexta-feira. Presidente, falar de futuro, né? O ano que vem tem eleições e o senhor até agora continua não filiado a nenhum partido. Quais os planos para o ano que vem? O senhor já tem um partido definido para poder ingressar? Infelizmente, eu não tenho. Gostaria de tê-lo, porque quando você está na política, né, você tem que ter um partido. E, por enquanto, não apareceu o partido. Não vou falar que sou candidato, que não sou. No momento, eu não penso em reeleição. Tá? Eu penso em trabalhar aqui e a busca de um partido é algo bastante normal. O que a gente pode dizer de política hoje em dia? Eu tenho aí um pouco, vai 30% das pessoas que acreditam em mim. Diferentemente das pesquisas que existem, como o do Datafolha, pesquisas fake, mentirosas. Eu vou para qualquer lugar do Brasil, quando tive na questão do radar em Ponta Porã, quando tive também na entrega de títulos numa região aí próxima a Cidrolândia, eu fui muito bem recebido, assim como ser recebido em qualquer lugar do Brasil. Já o outro cara, né, que já foi presidente por 2 vezes, não pode ir na esquina para entrar na padaria que vai ser hostilizado, vai ser vaiado. Então o que nós queremos para o Brasil? Eleições limpas e da minha parte, se eu vier candidato, o pessoal possa comparar os meus 4 anos com os 8 anos do nosso opositor e decidir da melhor maneira possível. Presidente, no início da sua fala, o senhor falou do carinho, do conhecimento do Estado de Mato Grosso do Sul. A gente sempre percebeu isso, o senhor sempre fala muito bem do Estado, inclusive dentro da sua equipe, com ministérios importantes ocupados por políticos aqui do Estado, por ter passado por aqui. O senhor se sente também um pouco sul-mato-grossense, presidente? Há bastante, né? Conheci o Tereré aí em Uaque, fazia minhas compras todo mês, né? Aí em Ponta Porã, às vezes em Bela Vista, um pouquinho mais caro, mas ia para lá também. Andava pela fronteira, conheci muito essa região, muito churrasco, a carne era metade do preço daqui dos grandes centros, que era vendida aí. Tínhamos também a nossa macaxeira, a mandioca, pescava, não tinha muito peixe, mas pegava os curimbatá ali no Rio Niuaque. Alguns pegavam com um revólver TA-38, né, para diversão até. Ficava esperando ali perto de uma árvore quietinho, não dava 5, 6 minutos, aparecia o cardume de curimbatá, tu pegava o melhor, dava um tiro de TA na cabeça, pulava dentro d'água. Fiz muito exercício na região de Betione, lá perto de Miranda, quanto tenente do Exército aí. Foi uma vida... Cheguei solteiro em Niuaque, tá? Conheci o projeto Rondon pessoalmente em Niuaque, existia naquele tempo. Hoje estamos abrindo
um canal com o Estado de Israel, pretendemos fazer o projeto Rondon nosso com Israel, em torno de 25 garotos, que pretende lançar todos os meses para Israel, para aprender lá como é que é a agricultura no deserto, a piscicultura onde não tem peixe, bem como a questão de medicina. Então, 5, 6 pontos importantes, pretendemos abrir essa fronteira. O critério para a escolha da garotada vai ser dentro da universidade, com uma condição que fale inglês, e pretendemos abrir novos horizontes, apesar de sabermos muito bem que a questão da agricultura, o Brasil é pioneiro do mundo todo. Começa lá com Augusto Pauliné lá atrás, e ouso dizer, continua com a Tereza Cristina agora aqui, uma gratíssima surpresa para todos nós. Agradecemos o homem e as mulheres do campo que mantiveram a nossa economia viva. Isso é muito bacana. E, obviamente, por ter a Tereza Cristina com a minha liderança no estado de Mato Grosso do Sul, eu fico muito feliz. E eu tenho certeza que a política, a partir do ano que vem, sem querer criticar ninguém no estado, dará um salto muito grande com a Tereza Cristina aí, estando aí na vanguarda desse movimento, nesse estado maravilhoso que mora no meu coração e que realmente nunca mais esquecerei pela minha querida Niuaque. Muito bem, 10 horas 6 minutos. Sabemos que a agenda deve ser bastante concorrida, né, presidente? Então, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Queremos agradecer aqui em nome de toda a nossa equipe, a nossa bancada aqui, o Cícero, o Paulo, o Daniel Santos e a mim também, por essa entrevista aqui no programa Espaço Aberto. Também queremos agradecer em nome da 92, da direção da casa, o Mauro Alcântara, que possibilitou a realização dessa entrevista. E fiquem à disposição. Aliás, a 92 estará sempre à disposição, se eu precisar. Peça para a sua equipe entrar em contato e a gente coloca o senhor aqui para falar com a gente. Muito obrigado. Queria que o senhor deixasse a sua última mensagem aqui. Presidente, antes do senhor encerrar, só queria lembrar que em 2018, quando o senhor esteve aqui, candidato a presidente, o senhor chegou aqui em Dourados, tal, o tempo estava bom, pegou uma chuva nas casas, tomou, ficou molhado, ensopado. O Sindicato Rural, o senhor teve a reunião. Sim, eu fiquei em cima da viagem. Estamos aqui há 41 dias sem chuva. Opa, eu acho que eu vou dar uma chegadinha. Realmente, né? Quando eu estive aqui em Mato Grosso, eu acho que esqueci o nome da cidade aqui, estava há muito tempo sem chover. Quando eu entrei no avião para retornar para Brasília, caiu um pé d'água enorme. Peguei aquela chuva em cima do carro aberto, não fui para dentro do carro, cheguei todo molhado lá no Sindicato Rural. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, pela gentileza e pela qualidade das perguntas. Uma coisa que raramente eu faço. Uma pessoa marcou muito a minha vida em Niuaque, quando era tenente ainda. O meu soldado Portela. Eu queria, nesse momento, mandar um abraço ao soldado Portela, que se estenda a todo o nosso Mato Grosso do Sul, porque é um grande amigo que eu fiz naquela oportunidade e continua no meu coração até os dias de hoje. Muito obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado. Está aí, então, um bate-papo que tivemos com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Olha, temos um intervalo breve, voltamos já para continuar com o programa.